Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Eu sou Lynne Hilton Wilson e este é Jack Welch. Estamos bem animados para falarmos sobre os capítulos 25, 26, 27 e 28 de Mosias. Voltamos a Zaraenla. Reuniram a todos. Estavam lá Alma, o pai, seu povo e o povo do rei Mosias. O povo de Lime também se juntou a eles. Os molequitas ficaram fascinados ao ouvirem todas as suas histórias. Finalmente conseguiram juntar todo aquele povo. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi reunir todas essas pessoas para conhecerem suas histórias e lerem seus registros. Então, compilaram uma espécie de registro oficial. Foi através dele que aprendemos sobre os registros de Zênife e de Alma. E todos estavam interessados em ouvir a história um do outro por terem vindo de lugares diferentes. Nem todos eram descendentes de Leí. E, de fato, esta é a primeira vez que ouvimos seu nome, porque antes eram chamados de povo de Zaraenla. É a primeira vez que usam o nome Meleque ou Muleque. Esse nome me fascina porque no hebraico antigo não há vogais. Portanto, MLK significaria rei, assim como Melquisedeque, rei da justiça. Descobrimos aqui que ele era o filho do rei Zedequias, acho que vocês se lembram, em Omni, aquele que foi levado para o novo mundo. O filho do rei Zedequias foi chamado de rei, e Muleque seria o povo do rei. Os Mulequitas. Joseph Smith realmente acertou o alvo em cheio ao traduzir esse nome. Acertou mesmo. E assim foi formada essa população. Eles mantiveram o nome Mulequitas porque esse era o chefe honorário. Sim. E embora Muleque fosse um herdeiro muito jovem, Um bebê, diz ele aqui. foi retirado de lá. Provavelmente nem sabia o que estava acontecendo, mas alguém o levou para o mais longe possível do perigo, pois Jerusalém estava sendo destruída. E todos os outros filhos do rei que sabiam navegar foram mortos, é claro. Provavelmente, esse grupo foi liderado pela Guarda Acho que eram Real. pessoas justas. Eram pessoas muito justas e mantiveram as tradições. Eles tentaram lembrar ao máximo do que trouxeram consigo. Assim, quando os nefitas desceram da terra de Nefe para a terra de Zaraenla, o povo se regozijou por terem encontrado algo em comum entre todos eles. Os mulequitas reconheceram que a reivindicação nefita à realeza era mais forte do que a deles. Porque Por terem eles os tinham registros. e os outros artefatos que os acompanhavam. Vamos para o capítulo 25, onde os registros foram lidos. Eles Vamos leram os lá. registros de Zênife. Será que foram escritos muito antes, muitos anos antes de Cristo, ou mais? Porque os registros que estavam sendo lidos eram de bem Eu acho antes, que- não eram? Umas 3 gerações. E diz que o povo derramou lágrimas de dor no versículo 9, mas se alegraram novamente no versículo 10. O registro de Zênife teria incluído seu próprio registro, assim como o de seu filho Noé e o de seu neto Lime. Sim. Eles o mantiveram. Eles tinham essa tradição que vinha de Leí. E eles também têm o relatório Alma. E Alma tinha seu próprio registro. E por que Alma manteria um registro? Bem, foi um sacerdote e sabia da importância dos registros das Escrituras, especialmente por estar começando sua própria comunidade no convênio. Ele quis manter um registro do que esses convênios significavam, os mandamentos que foram dados, as ordenanças, especialmente o batismo e os requisitos para ele. Portanto, ele estabeleceu cuidadosamente os fundamentos básicos para administrar sua igreja e as regras que os sacerdotes deveriam seguir. Ou seja, essa comunidade do convênio trouxe consigo esse conjunto de registros. Tenho certeza de que ele não era apenas um sacerdote que sabia escrever. Ele era um literato talentoso. É nos escritos de Alma, o pai, e de Alma, o filho, que vemos várias das belas estruturas poéticas em quiasmo. Também acho, especialmente porque Alma foi comovido pelas citações que Abinadi fez de Isaías, especialmente Isaías 52 e 53. Que maravilhoso da parte de Alma! São passagens belíssimas.
Mas foi Alma, o pai, quem se converteu e começou a batizar. E esse grupo de pessoas que veio com Lime, como lemos anteriormente, queria ser batizado, é o que diz aqui no capítulo 25, versículo 17. O rei Lime desejou ser batizado, e também todo o seu povo desejou ser batizado. Ou seja, muitas pessoas entraram no convênio, porque alguns já tinham feito o convênio com o rei Benjamim, mas agora o povo foi novamente organizado para continuarem a praticar aquelas crenças, em vez de apenas serem ensinados de vez em quando. Eles queriam fazer isso semanalmente, como aprendemos na semana passada em Alma. E como fazer isso? Como lidar com todo este povo? Pois Alma nos diz isso, ou o registro relata isso nos versículos 23 e 24 do capítulo 25. Eles distribuíram a população em 7 igrejas diferentes. Agora, a palavra igreja, eclésia, pode significar exatamente isso. Um grupo, uma reunião, congregação, isso. Contudo, quando são batizados, passam a ser chamados de Igreja de Deus. Alma queria mostrar que, apesar de serem 7, ainda eram uma só. Está no versículo 22. Sim, e acho que isso é importante. E a palavra igreja tem uma ambiguidade. Pode significar uma única congregação ou pode significar toda a organização. E eu adoro a maneira como esse capítulo termina, porque as igrejas, diz o versículo 24, foram chamadas de povo de Deus, e o Senhor derramou seu espírito sobre eles. Ou seja, não era apenas as unidades, eles estavam juntos naquilo, estavam cuidando uns dos outros, e receberam manifestações espirituais, sentiam o espírito e eram dirigidos pelo espírito. É simplesmente derramado sobre incrível tudo isso. E é isso muito parecido, como já dissemos, com a estrutura em quiasmo encontrada ao longo do livro de Mosias. As coisas são citadas 2 vezes. Sim. Onde mais houve um grande derramamento espiritual no livro de Mosias, após o discurso Nas águas de do rei Mormon? Benjamim. Ah, sim, claro, lá no início. Depois do discurso do rei Benjamim, todo o povo clamou a seu Deus e professou sua disposição de entrar no convênio, e houve grande regozijo ao fazerem isso. Isso se encaixaria no grande quiasmo ao qual você mencionou na semana passada. Mais ou menos. Há muitos desses ecos. Sim, isso pode não ser particularmente estrutural. O que está sendo enfatizado aqui, creio eu, é exatamente o que tivemos no final do discurso do rei Benjamim, quando todas as Sim. pessoas fizeram um convênio que uniu todo o povo, tanto os nefitas quanto os molequitas. Agora temos a organização desse grupo da Igreja de Deus, as 7 igrejas, o batismo e o convênio, e há grande regozijo, pois isso também unirá o povo. Sim, provavelmente. Provavelmente de uma forma que não acontecia desde o discurso do rei Benjamim, dado pouco tempo antes. Sim, concordo. E as pessoas estavam, penso que se organizando como o rei Benjamim havia ensinado. Estavam apenas implementando isso. E não é que estivessem ensinando coisas diferentes, eles chamaram a Alma como o primeiro líder da igreja porque ela estava organizada dessa maneira. Mas à medida que a igreja crescia e a população aumentava, eles precisaram de uma estrutura diferente. E é isso que vemos aqui com essas 7 igrejas. Agora, por que será que havia 7? Será que há um precedente nisso? Bem, presumo que o motivo era geográfico, pois eram os líderes que tinham ou que precisavam. Mas geograficamente eles poderiam ter se dividido em 8 ou 9. Você pensa, eu não ou... sei, por que Bem, você acha 7. que é 7? 7, é claro, é um número simbólico importante. Muito, especialmente no templo, tudo era feito em setes. Ele representa o perfeito, inteiro ou completo, não é? É isso mesmo. E temos 7 dias da semana. 7 anos formam um sabático. Administrativamente, talvez eles tivessem as 7 igrejas e cada uma foi designada para cuidar disso, em um ano ou outro, como parte de uma cerimônia sabática. Não sabemos, mas acho que é significativo porque foi Leí quem estabeleceu 7 tribos. Os nefitas, jacobitas, josefitas, zoramitas, lamanitas, lemuelitas e ismaelitas. Ou seja, já havia 7. Então talvez fosse, de alguma forma, um eco da organização de Leí, ou, algo além disso, porque há uma passagem em Provérbios. Não sei se vocês sabem, mas em Provérbios 9, versículo 1, diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então, de alguma forma, a sabedoria proverbial relacionava os 7 à plenitude,
a uma casa plena ou a um povo pleno. E talvez esse fosse um bom número. 7. O crescimento da igreja. Sim, para começar, sim. É um número auspicioso. E além disso, é interessante que Alma usa termos de ordem 7 vezes quando dá os mandamentos ao seu grupo inicial. E aqui, em breve, no capítulo 26, versículos 15 a 20, a palavra abençoado será usada 7 vezes. Que ótimo. Como 7 bênçãos. Sim, sim, Agora, sim. é claro, o sentido de abençoado é o mesmo dado nas bem-aventuranças pelo próprio Salvador, embora Jesus tenha usado uma expressão mais antiga. Bem-aventurado não foi uma expressão inédita. É encontrada em todo o Velho Testamento, por todo o livro de Salmos. Bem-aventurados os que dão aos pobres, bem-aventurados os que vêm ao Senhor. Está presente mais de 200 vezes no Velho Testamento. Portanto, eles estariam bem cientes do uso dessa expressão. Provavelmente a usavam em orações e de outras formas, pelo fato de essas 7 igrejas estarem agora emitindo essas condições abençoadas. Bem, você pulou direto para o capítulo 26. Mas o problema do capítulo 26 é que nem todo mundo queria ser membro da igreja. Portanto, essas bênçãos são, na verdade, uma resposta à oração. A nova geração tem um problema, como nos é dito no versículo 1. O que acontece em quase todas as gerações, Sim, não é mesmo? verdade. Sabe, a conversão é algo individual, não é só ir à igreja. E o capítulo 26, versículos de 1 a 3, tem uma bela estrutura quiástica. Eles não entenderam as palavras. Eles não acreditaram. E não apenas não acreditaram, como não acreditaram nem mesmo na ressurreição, como nos é dito no versículo 2. Eles não acreditavam na vinda de Cristo. Esse é o centro. Então, no final, o texto diz que eles tinham um coração duro, e Alma não sabia o que fazer a respeito. Ele vai ao rei e pergunta: o que faremos com os incrédulos? E o rei disse: essa responsabilidade é tua. Você cuida da igreja, eu cuido da política. E o capítulo 26, versículo 10, diz que o espírito de Alma ficou perturbado, e ele foi perguntar ao Senhor o que deveria fazer em relação a isso. E não sei, a essa altura, se seu filho fazia parte dos incrédulos, pode ter sido bem pessoal para o rei e para o sumo sacerdote, pois eram seus filhos quem estavam causando alguns dos problemas. Parece ser isso mesmo. Acho que foi uma das razões pelas quais Mosias disse: Alma, gostaria que você cuidasse de qualquer tipo de desassociação ou excomunhão. Você tem a comunidade do convênio. E esse é um grupo seleto de pessoas autosselecionadas, mas que estão sob uma obrigação especial. E se elas não estiverem cumprindo o convênio que fizeram, eu, como rei, não posso bani-las do reino. Eles ainda são meus cidadãos. Acho que é por isso que ele diz Alma. E ele dá à Alma autoridade para fazer isso, o que é uma separação interessante entre os poderes religiosos e políticos. E é então que a voz do Senhor lhe dá essas 7 bênçãos. Vejam que Alma sentiu o peso dessa responsabilidade. E é por isso que ele orou. E o que aconteceu ali? O Senhor falou com ele, dizendo: E aconteceu que depois de haver derramado toda a sua alma a Deus, ouviu a voz do Senhor, dizendo: Abençoado és tu, Alma, e abençoados são aqueles que foram batizados nas águas de Mórmon. E assim por diante, até chegar ao versículo, deixa eu ver aqui, 20. Com essas 7 declarações de bênçãos. E Jack, eu escrevi curiosamente para ver que não apenas temos as 7 bênçãos, mas ele as está escrevendo em triplicata. Abençoado és por causa de tua grande fé, tão somente nas palavras de meu servo Abinadi. E no versículo 16, e abençoados são eles por causa de sua grande fé, tão somente nas palavras que tu lhes disseste. Portanto, não são apenas 7 bênçãos, ele faz 5 belas triplicatas. E na última ele altera um pouco como uma bela peça musical com um final sutil. E ele fala sobre o recebimento da exaltação. Sim, está no versículo 20. Tu és meu servo, e faço convênio contigo de que terás vida eterna, e servir-me-ás e irás em meu nome, e reunirás minhas ovelhas.
E aquele que escutar a minha voz será minha ovelha, e a ele receberás na igreja, e a ele também eu receberei. Isso é tão poderoso porque ele está suplicando a ele: como posso cumprir meu chamado? Como vou punir essas pessoas? E o Senhor diz: você recebeu a exaltação. Eu lhe prometo um lugar à minha mão direita. Agora vamos começar de novo e limpar o vaso interior. Você sabe, Agora você mencionou que as promessas finais feitas à alma não têm o mesmo formato das anteriores. Elas são um pouco mais curtas, não são? bem, ele começa com abençoado és e tu és meu servo, então ele muda a última para dizer terás vida eterna. Mas depois ele continua e diz: quero que você reúna minhas ovelhas. E então ele entra em outro quiasmo e diz que esse é o seu novo chamado. Quero que você siga em frente. Eu me pergunto, já que o padrão está tão bem estabelecido, se não foi dito mais nada à alma nesse último ponto. Um pouco de alívio. No entanto, isso pode ter sido tão pessoal ou tão sagrado que não foi incluído no registro e, especialmente aqui, ao tratar de como ele lidaria com os problemas. Estamos nos concentrando agora nos problemas com os quais a alma teve de lidar. Ele recebeu a promessa de vida eterna, mas agora precisaria administrar a palavra do Senhor. E é a isso que ele voltou sua atenção. E é difícil ver alguns desses paralelos em nosso belo texto das Escrituras. É por isso que às vezes recorro a pessoas como o livro do irmão Perry sobre os paralelos poéticos do livro de Mormon ou ao texto do irmão Skousen, escrito sobre esse aspecto. E é mais fácil ver algumas dessas coisas ali, mas a natureza sagrada desse chamado não pode ser subestimada. E ele serviu por décadas, sacrificando-se muito. E o Senhor sabe agora que ele é digno de exaltação e ele recebe essa grande promessa. Mas sempre que o Senhor fala, ele retorna em uma bela forma poética, assim como aconteceu no livro de Mosias anteriormente com Abinadi. E quero incluir, com licença, Sim, fale sobre o que isso. acontece a seguir no versículo 22. Ainda estamos no capítulo 26. Pois eis que esta é a minha igreja. E para ser um membro dessa igreja, a ordenança de entrada é o batismo. Sim. Então é diferente do que foi feito na época do rei Benjamim, pelo menos pelo que sabemos. Não, eu dei uma olhada. O batismo é mencionado muitas e muitas vezes antes desse ponto do texto. Mas Alma realmente enfatizou isso. Portanto, não sei por que Nefe mencionou isso. É mencionado muitas vezes, temos até mesmo na visão da árvore da vida. Sim. Ou seja, não era algo novo para essas pessoas. Bem, eu sugeriria que o que está acontecendo no discurso do rei Benjamim é que todos juraram lealdade não apenas ao novo rei, mas também a Deus. É por isso que seus nomes são mantidos. Isso é Sim. correto. Portanto, os registros são mantidos. Talvez todos tenham sido batizados, talvez não, mas me parece que, com o batismo de todas essas pessoas, Alma trouxe para essa comunidade uma nova ênfase no batismo. Acho que alguns dos molequitas foram batizados. Parece que sim. Isso se parece com Parece o que que sim, está no capítulo acontecendo? 26. Eu gostaria de salientar. No entanto, há alguma semelhança entre o entendimento de se tornar membro da igreja da qual Alma agora será responsável e o convênio que Benjamim fez na primeira parte do livro. Ah, bem isso. Sim. No versículo 23, por exemplo, o Senhor fala: porque sou eu que tomo sobre mim os pecados do mundo, porque fui eu que criei o homem, e sou eu que concedo ao que acredita até o fim um lugar à minha mão direita. Agora, estar à direita de Deus e não à esquerda de Deus, é claro, é o ponto crucial do convênio que as pessoas fizeram no discurso do rei Benjamim. E sabemos que na antiguidade as pessoas realizavam funções limpas com a mão direita e funções sujas com a mão esquerda. Portanto, a mão direita sempre foi a escolha e não a esquerda, porque não havia a facilidade e os recursos para lavar as mãos. Você sabe, não se carrega barra de sabão e água Bem para lembrado. todo lado. E o versículo 24 continua com a mesma ideia. Pois eis que em meu nome eles são chamados. E Benjamim, é claro, terminou seu sermão dizendo: aquele que não tomar sobre si o nome de Cristo deverá ser chamado por algum outro nome. Portanto, se encontrará à mão esquerda de Deus. Mas aqui continua assim:
E se me conhecerem, levantar-se-ão e terão um lugar à minha mão direita eternamente. E a recíproca é o versículo 25. Isso E mesmo. acontecerá que, quando soar a segunda trombeta, então aqueles que nunca me conheceram se levantarão e ficarão na minha presença. O versículo 26 é muito trágico, Jack. Diz que eles não quiseram ser redimidos. Portanto, o seguinte, com seus belos paralelos, revelam como os justos o fariam e como os iníquos o fariam. Eles se recusaram a aceitar o Salvador como seu Redentor. E no capítulo 27 ele diz: E então declarar-lhes-ei que nunca os conheci, e partirão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E Cristo diz isso novamente mais tarde, sabe? Não era uma doutrina estranha aos cristãos, mas esses aqui não conheciam. E Alma foi ensinado pelo Senhor que há um lugar para aqueles que escolhem não obedecer. Alma também está sendo ensinado que se as pessoas se arrependerem, elas podem voltar. Não importa o que tenham E o feito. versículo 30 diz: Sim, e todas as vezes que o meu povo se arrepender, perdoar-lhe-ei as suas ofensas contra mim, e vós também vos perdoareis uns aos outros. Portanto, como Alma foi encarregado da responsabilidade de manter a pureza da igreja, daqueles que haviam feito os convênios com o Senhor, ele sabia que alguns teriam de ser desconvidados. Mas quem eles também não seriam esquecidos? Porque poderiam se arrepender e sempre que quisessem poderiam retornar à igreja. E Jack, este é o centro de um quiasmo. Sim, vamos falar Oh, sobre é isso? lindo. Começando no capítulo 26, versículo 21 até o 28, temos um belo quiasmo, e é assim: Escutar ou ouvir a minha voz, receberás na minha igreja, e tomo sobre mim os pecados do mundo. E continua. Bem no centro, ele faz um pouco diferente, como um pequeno trinado numa música. No centro, ele diz no versículo 23, E sou eu que concedo, ao que acredita até o fim, um lugar à minha mão direita. E depois, no versículo 24, Pois eis que em meu nome eles são chamados. E se me conhecerem, levantar-se-ão e terão um lugar à minha mão direita eternamente. Então, ele repete, só que agora no oposto. Nunca me conheceram. A segunda trombeta. Então, aqueles que nunca me conheceram se levantarão e ficarão na minha presença. Vemos nos versículos 29 a 32 essa bela estrutura quiástica sobre arrependimento e perdão. E é sobre isso que estávamos falando. Aqui Alma foi informado que precisaria receber aqueles que não eram obedientes ou não levavam o convênio a sério. Mas o ponto central está no versículo 30. Tantas vezes quantas o meu povo se arrepender. Sabe, ele se esforçou ao escrever para que pudéssemos ver a importância do arrependimento. Eu adoro isso. Chegamos nisso mais à frente, lá pelo versículo 29. Sim. E quero dar ênfase a isso porque, ocasionalmente, a igreja precisa julgar as pessoas, embora tenhamos o mandamento de não julgueis para não serdes julgados, o que significa que devemos ter cuidado ao julgarmos, porque a medida que usarmos com outros será a medida usada contra nós. Sim, e as pessoas não precisam ficar na igreja se não quiserem. Elas podem sair. É claro que isso Sim, isso faz parte do julgamento. faz parte. Mas no versículo 29, há uma pequena explicação de como esses procedimentos da igreja devem ser executados. Vai, e o que transgredir contra mim, julgarás de acordo com os pecados que houver cometido. Portanto, acho que é importante identificar qual é o pecado que precisa ser corrigido para que a pessoa se arrependa. Como bispo, eu sempre gostei de ajudar as pessoas a entender que é nisso que precisamos trabalhar. E mesmo que fosse apenas um conselho e orientação de bispo, felizmente a maioria das pessoas era e ainda é receptiva. E se ensinarmos a elas o que precisam fazer, não será necessário passar por outros processos na maioria das vezes, a menos que seja necessário para proteger a igreja. O que aprendemos aqui porque o próprio filho de Alma Faz isso. se tornou um problema que precisaram resolver. Mas continua dizendo, e se confessar, ou seja, permite que confessem. E se confessar seus pecados diante de ti e de mim,
Ou seja, é uma confissão em dois estágios, não apenas para o portador do sacerdócio da igreja, o bispo ou o presidente da estaca, mas o indivíduo terá que fazer uma confissão ao Senhor. E se isso for feito e depois se arrepender do pecado, com sinceridade de coração, tu o perdoarás e eu também o perdoarei. Eu acho que isso é algo importante. Deus não estabeleceu aqui um sistema ou procedimento. Ele está disposto a aconselhar e trabalhar com as pessoas se elas estiverem dispostas. E estendi a mão quase todo o dia, diz o Senhor. No versículo 32, ele retorna ao ponto de partida no versículo 29. Digo-te agora, vai, e aquele que não se arrepender de seus pecados não será contado com o meu povo, o começo e o fim lado a lado. Sim. Agora vamos ao problema com os filhos, como você acabou de mencionar. O filho de Alma e os filhos de Mosias estavam destruindo a igreja, tragicamente. Então, ele tenta remediar a situação, mas seu filho não dará ouvidos até que o Senhor intervenha. E o Senhor intervém por causa da oração e do jejum dos pais, ao que parece. Vamos para o capítulo 27. Sim. E como vocês sabem, há 3 relatos bem importantes sobre a conversão de Alma. São relatos diferentes, porque foram feitos em ocasiões diferentes e para públicos diferentes. E além desses 3 relatos em que Alma nos contou sua própria história de conversão, Alma fez alusão ou se referiu a elementos dessa história de conversão em muitos de seus discursos. Em alguns de seus sermões ele citou o anjo diretamente, notei isso. Dessa maneira, ele supõe que seu público em Alma capítulo 5, ou em seu poema descrito em Alma 29, que eles já ouviram essa história. Conhecem a história. O que isso quer dizer? Não é apenas de um relato de alguém que acordou de um coma. Ele levantou após 3 dias e disse: nasci de Deus, achava-me no mais escuro abismo, mas vejo agora a maravilhosa luz de Deus. Esse é o registro que temos. Foi relatado a um público bem restrito. Sim. Acho que Alma contava essa história o tempo todo. Mais ou menos como faziam com Joseph Smith, pois sempre pediam a ele que contasse a história de sua primeira visão. E temos, felizmente, vários relatos da primeira visão. E tenho certeza de que ele falou sobre isso várias outras vezes, porém não temos registros. Alma, o filho, se tornou uma testemunha após ter se convertido. Agora, 2 dos relatos estão nos capítulos 36 e 38 de Alma, quando Alma aconselhou e abençoou seus filhos, Relamã e Siblon. Esses relatos foram dados no final da vida de Alma. Tudo o que o povo teria conhecido da história de Alma está mais próximo do que temos aqui em Mosias 27. Foi mais espontâneo, dado exatamente o que aconteceu, tipo linha por linha. Isso mesmo. E já falamos do quiasmo e voltaremos a ele porque Alma 36 é o avô anjo dos apareceu. quiasmos. O que temos aqui são paralelismos antitéticos. Sim. Era isso, mas agora sou aquilo. Eu era aquilo, mas agora sou isso. Sim, é feito um grande contraste e comparação para mostrar como a mudança havia sido de fato fantástica. E há uma verdadeira espontaneidade. Há uma verdadeira espontaneidade nisso. Então, falando sobre esses 3 relatos que Alma nos deu sobre sua conversão, temos alguns gráficos do livro de Mormon que sugiro que as pessoas deem uma olhada. É muito mais fácil do que tentar explicar. E todos eles estão disponíveis em nosso site na aba de arquivos. Basta acessar o link que deixamos na descrição. É um recurso fabuloso, especialmente para o ensino ou para a família. Eu mesma o uso para entender o livro quando estudo sozinha. Então, aqui está o gráfico. Basta acessar o link deixado na descrição. É chamado 3 relatos da conversão de Alma. Temos quando e a quem. Foram dados a diferentes públicos. No início, o público era formado por algumas pessoas que surgiram após o encontro inicial com a família. Em Alma 36, é apenas para um de seus filhos, Elamã, e depois, em Alma 38, é para seu segundo filho, Siblon. O tom é muito diferente.
Primeiro, porque há expressões espontâneas. E a que lemos hoje em Mosias. Sim, essa Bem foi dada espontânea. sem pensar Sim. muito. Alma mencionou apenas os pontos principais que o povo queria saber. Então, o que aconteceu? Ele ficou apagado por 3 dias, como assim? Ele estava ansioso para contar tudo. Ele E ele nasceu de faz novo. vários contrastes e quer que saibam que costumava ser assim, e agora era aquilo. Eu era assim, mas agora sou desse jeito. Eu estava no abismo mais escuro, mas agora contemplo a E maravilhosa veremos luz isso de ainda Deus. mais adiante, no capítulo 36 de Alma. Mas o que ele fez em Alma 36 foi algo mais deliberado. Ele pegou várias características. Eu era assim, assim, assim e assim, até chegar ao ponto de virada. Mas agora eu sou isso, agora eu sou isso, agora eu sou isso. Portanto, ele foi estruturado para enfatizar o ponto de virada no relato de Alma 36. Acho que ele se esforçou para compor e usar essa linguagem. Mas para a explicação espontânea que temos em Mosias 27, ele não menciona a alegria que sentiu. Essa palavra não é usada em Mosias 27, mas o fato de ter sido arrebatado e redimido, o quão perto ele esteve da beira do abismo. Mas a alegria bela e doce e paz para a alma é o que ele enfatizou, o que, é claro, aconteceu. Mas para ele, o grande momento e a emoção foi o fato de ter ficado tão próximo do perigo. E ele foi perdoado. É o que diz nesse relato de Mosias 27. Lá no versículo 25, ele nasceu de novo. No capítulo 27, temos uma longa citação das palavras do anjo, que está nos versículos 13 a 16, onde o anjo o adverte dizendo que a alma deveria parar com aquilo ou seria destruído. Há uma breve citação em Alma 36, mas é apenas um versículo que faz alusão a algumas dessas coisas. Mas na mente de Alma ficaram aquelas palavras que ele tinha ouvido. Foi algo muito pessoal. Em Alma 38, ele não faz qualquer menção ao anjo. Talvez Siblon não precisasse ouvir essa história novamente. Ele conhecia os detalhes. Podemos apreciar essas diferenças entre os relatos quando chegarmos neles. Por fim, em Mosias 27, Alma toma conhecimento das causas. O que foi que o levou a isso? E ele fala especificamente das pessoas que oraram por ele. Vejam, é dito que eles vigiaram, oraram e jejuaram por 2 dias. Bem, no primeiro dia em que a alma está em transe ou coma, eles o pegam e trazem para casa e questionam o que fazer, ao que chegam à conclusão que poderiam apenas jejuar e orar por ele. Isso está no capítulo 27, versículo 20, 21, 22 e 23. E o pai regozijou-se. Alma, o pai, reconheceu imediatamente que aquilo era a ação do poder de Deus. E uma oportunidade. Sim, então ele diz, vamos nos reunir e assistir. E é nesse momento que eles começam a jejuar. A menção de 2 dias no 27 é sobre o que o povo acompanhou. Sim. Mas os 3 dias, na verdade, foram 3 dias e 3 noites. Sim, e ele menciona isso mais tarde. Em um momento posterior em que faz o relato. Então, é interessante que em Mosias 27, Alma não diz que invocou o nome de Jesus Cristo ou que lembrou que seu pai havia falado sobre a vinda de um Jesus. Ele, é claro, se lembrará disso e incluirá esse fato em Alma 36. E essa é uma parte muito importante de Alma 36. Mas aqui se trata mais de preciso me arrepender, preciso de redenção. É isso mesmo, e acho que ele está falando mais apenas sobre o fato imediato de que ele não foi destruído, ele não morreu. E como isso aconteceu, tenho certeza de que ele ensinou isso em outras ocasiões, mas não nesta primeira. Ele já havia dito o suficiente. E é o versículo Sim. 24 e 25. No belo trecho que diz, eis que nasci do Espírito, E ele diz isso agora diante da multidão. que se reunira para esse jejum, Foi presumo levado que no diante da palácio. multidão. E talvez ele quis manter parte dessa experiência sagrada consigo, o que certamente foi apropriado. É verdade. Mas vamos ler o versículo 25. E o Senhor disse-me, não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda a nação,
tribo, língua e povo tenham de nascer de novo. Sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas, e tornam-se assim novas criaturas. E a menos que façam isto, não poderão de modo algum herdar o reino de Deus. E enquanto Alma, o filho, dizia isso, seu pai provavelmente se lembrou de quando também se sentiu assim, enquanto ainda era um sacerdote do iníquo rei Noé. Sim. Sim, exatamente. E o que você está apontando está no versículo 24. Alma diz: arrependi-me de meus pecados e o Senhor redimiu-me, eis que nasci do Espírito. Isso foi tudo o que ele disse de natureza pessoal, porque viu isso como uma oportunidade e algo mais relevante para eles, porque poderiam saber o que deveriam fazer. E é por isso que temos essa diferença aqui. Ao analisarmos os três. No capítulo 27 de Mosias, e, é claro, em Alma 36, haverá muito mais sobre confiar em Deus, ser libertado das provações, problemas e aflições e ser elevado no último dia. Nessa passagem contei várias redenções. São citadas várias e várias vezes. Essa é definitivamente a mensagem. Eu deveria ter sido morto por Deus e fui redimido. Fui salvo. Sim, mas fui resgatado. Adoro essa palavra no 29 que você mencionou anteriormente. Novamente, nós não esperamos que Alma acordasse disso e nos desse uma explicação polida, explicação quiástica de tudo o que aconteceu e o que significou e como devemos nos concentrar no verdadeiro ponto de virada. Isso virá em breve, mas por enquanto, apreciem o relato de Alma. A espontaneidade dessa Fantástica. mensagem. O grande e incrível fato de que ele ainda estava vivo. E não apenas vivo, mas ele prossegue no 31, onde o anjo lhe diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante dele. Ele está dizendo: todos nós passaremos por isso, porque ele havia passado seus últimos dias, 3 dias. Não tenho ideia de como foi para ele. Presumo que tenha sentido o tempo de forma diferente. Mas todos terão de passar por isso se não aceitarem o Salvador. Se quisermos a redenção, precisaremos dobrar os joelhos e invocar seu nome. Portanto, a essa altura, temos uma mudança muito grande na igreja de Zaraenla. Em vez de a liderança, os filhos do rei e os filhos do sumo sacerdote lutarem contra a igreja, eles agora se tornam os grandes defensores e até querem sair e servir missões eles mesmos. E primeiro, no versículo 35, eles viajam por toda a terra de Zaraenla. E é aqui que conhecemos seus nomes. Sim, os 4 filhos são nomeados no versículo 34. Amon, Arão, Omner e Rimni. Procurando zelosamente reparar todos os danos que haviam causado à igreja. Você lembra a última vez que o livro de Mosias usa a palavra zeloso? Não foi, Zénife, excessivamente zeloso. Zelo. Foi o descrito. E essas pessoas foram zelosas em seguir o Espírito. Foram zelosas em seu trabalho missionário. Foram zelosas nas coisas que Deus quis que fizessem. Vejo que essa palavra é semelhante a diligente. Sabe, eles se esforçaram muito para consertar o que estragaram. Confessando todos os seus pecados e proclamando todas as coisas que haviam visto, e explicando as profecias e as escrituras a todos os que desejassem ouvi-los. E assim foram instrumentos nas mãos de Deus. Versículo 36. E ouviremos muito mais sobre os 4 filhos de Mosias, porque eles partirão logo depois que Alma se tornar o juiz supremo e o sumo sacerdote na terra de Zaraenla, e irão logo em seguida para a terra de Nefe, onde permanecerão por 14 anos. 2 períodos sabáticos pregando para os lamanitas e, é claro, tendo todas aquelas maravilhosas experiências missionárias das quais só ouviremos falar no livro de Alma. Só mais tarde. 17 e 18. E eles proclamaram a paz, como diz no versículo 37. E acho que essa é uma parte muito bonita da escrita do livro de Mosias, porque como você mencionou anteriormente, esse é uma das passagens que o sacerdote iníquo de Noé perguntou a Abinadi quem é a pessoa em Isaías 52 que sairá por aí proclamando a paz. E vemos aqui que foram os filhos de Mosias. Quero ler o versículo 37. E quão abençoados são eles, porque proclamaram a paz. Ele citou Isaías em sua resposta e, de fato, anunciaram boas novas de bondade e declararam ao povo que o Senhor reina.
Eu não consigo colocar em palavras o cuidado colocado na escrita desta passagem, como você disse, está toda entrelaçada. O Senhor reina. Era isso que os sacerdotes de Noé estavam citando, Isaías 52. Sim, está por tudo aqui. O Senhor reina. Agora temos no final do livro de Mosias o entendimento correto do que isso significa. O Senhor reina, e ele não é um tirano. Ele reina com amor e misericórdia e capacitação para todos os que vierem a ele e o receberem. Assim, enquanto os filhos de Mosias partem no capítulo 29, o foco vai para as 24 placas de ouro, as quais Mosias traduz e descobre ser um registro jaredita e nos dá uma visão do que eram essas placas. Mosias traduziu essas placas usando as pedras de vidente, o Urim e Tumim, que foram encontrados com as placas. O que significa que o irmão de Jared também tinha essas pedras, porque havia um Urim e Tumim nas roupas do sumo sacerdote do templo, o que Leí obteve antes de partir. Mas esse Urim e Tumim era diferente. Era o que o irmão de Jared havia passado adiante com seu registro, ou seja, na verdade eram duas pedras, o Urim e o Tumim. E o rei Mosias tinha o dom da profecia e era capaz de usá-las. Somente os videntes podem olhar nelas e ver. O que temos aqui, então? São 20. Capítulo 28, versículos 12 e 13. Mas por que eles não relatam aqui o conteúdo das 24 placas de ouro? Só é dito que ele as traduziu. Essa é a passagem a que nos referimos quando falamos sobre a página de rosto. Sim, na qual foi feita uma promessa de que seria contado o que estava nas 24 placas em outra ocasião. Mais tarde. E você se lembra que Moroni estava ciente de que essa promessa havia sido feita, e só depois que Mormon morreu e Moroni escreveu o livro de Éter, é que ele cumpriu essa promessa. Está no versículo 19, e esse relato será escrito mais adiante, porque eis que é necessário que todo o povo saiba das coisas que estão escritas nesse relato. Ele não se ateve a isso durante sua edição, no caso Mormon. Ele delegou isso a seu filho. Ele já havia trabalhado bastante no resumo. Ele nos disse que eles vieram da torre e vários outros detalhes da história jaredita. Agora a ênfase é outra. Agora somamos os registros do discurso do rei Benjamim. Temos o de Zenife, o de Alma, e até o de Abinadi foi adicionado aqui. Pedras e confusão. O que mais seria necessário acrescentar? Não, isso prejudicaria o equilíbrio perfeito do livro de Mosias, que já foi organizado na forma de um quiasmo. Portanto, a promessa de que o que está nas 24 placas de ouro será contado mais tarde, nos convida a retornar ao livro de Mosias para vermos quais lições foram de fato aprendidas pelo povo da cidade de Zaraenla e de Alma. Por que essas coisas nos foram contadas? Acho que foi porque essas lições foram aprendidas e que se tornariam particularmente importantes para as práticas administrativas de Alma posteriormente. Por exemplo, quando Zenife se retirou e tentou construir uma cidade vivendo próximo dos Lamanitas, não deu certo. Mas o que eles aprenderam no processo é que os esforços para recolonizar, voltar e reivindicar a terra nefita não funcionariam. E os nefitas não deveriam voltar lá e tentaram tomar aquele território como nossa terra de herança. É o que os nefitas fizeram. E o que os 4 filhos de Mosias fizeram ao voltarem para lá para pregar. Eles levaram o evangelho, mas sem a postura de chegamos na sua terra, viemos ameaçar e tomar seu lugar. Vejo que foi uma lição importante. Isso é lindo. Isso foi muito relevante. Sim. Para a motivação por trás de suas missões. E quanto à Alma, temos esse registro elaborado. E o pai? Alma, o pai e a formação da igreja, os mandamentos, a criação de sacerdotes e tudo o mais. Acho que a lição que eles aprenderam aqui é que foi realmente uma boa ideia dar início e pertencer a uma comunidade de convênios. Que fosse diferente da comunidade do convênio que Benjamim estabeleceu, no qual todos os cidadãos de Zaraenla firmaram um convênio de lealdade a Deus e ao rei. Mas agora há mais neste convênio, e acho que quando Alma aprendeu,
tudo o que aprendeu sobre a importância de uma comunidade de convênios e de protegê-la, e até mesmo de pessoas de dentro que precisam se arrepender, foram lições que Alma tomou para si, porque ao percorrer as várias cidades, ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo conforme administrado naquela igreja. E outros grupos também dirão: bem, se vocês podem fazer igrejas, nós também podemos. E isso se tornará um problema. Mas a resposta não é livrar-se das igrejas do convênio. A resposta é manter a igreja do convênio forte e estar sempre aberta para aqueles que se arrependem e se filiam. Uma terceira lição que aprendemos aqui é que, por mais iníquos que Alma e os 4 filhos de Mosias fossem, essa história nos é contada com alguns detalhes. E acho que é porque isso nos diz que pode haver problemas que surgirão dentro da comunidade do convênio, mas não importa o quanto as pessoas sejam iníquas, elas podem voltar. E essa será, creio eu, uma mensagem importante da qual Alma se lembrará quando for à cidade de Amonia. Falaremos sobre isso em algumas semanas. Isso mesmo. Então, a igreja da cidade de Zaraenla cresceu e prosperou. Creio que em parte com base nessas lições que foram aprendidas aqui no livro de Mosias. E além disso, acho que a pregação do Evangelho foi mais poderosa do que a política. Algo que fica perceptível aqui. Alma tentará a política e por 9 anos ocupará o cargo de juiz supremo, sumo sacerdote e comandante do exército por algum tempo. Mas ele finalmente perceberia que prestar testemunho e pregar o Evangelho mudaria mais vidas e traria mais melhorias à sociedade. A lição final que o livro de Mosias nos ensinou, e também está em outros livros, é sobre a natureza da igreja e a importância da união do povo. Essa é uma das coisas que, ao longo do tempo, várias vezes. O livro de Mórmon é a importância da união e de dar as boas-vindas a todos os que chegam e a mantê-los unidos. A unidade é em torno de Cristo. Ele diz que podemos ser povos diferentes. Podemos ser de Zaraenla ou de Moleque, e que isso não é empecilho para a unidade. A unidade é ter um testemunho de Jesus Cristo e recebê-lo como nosso Redentor. Essa é a unidade. É isso mesmo. E onde isso começou? Com o rei Benjamim, quando ele falou sobre a missão de Cristo que viria e os colocou sob o convênio de santificar o nome de Cristo. Portanto, esse é o convênio que todas as pessoas precisam ter se você quiser ser uma. Não podemos ser um com o outro se não pudermos ser um com Deus. Isso se torna, creio eu, uma questão urgente que um tema, não apenas um subtexto, mas algo muito explícito, até o final do livro de Mórmon. É onde terminaremos hoje com o capítulo 28. Portanto, acho que descobrimos algumas coisas realmente importantes aqui com o processo de conversão, entendendo como as pessoas, como Alma e os 4 filhos de Mosias, eram pecadores, eram rebeldes, mas ainda poderiam ser trazidos de volta. E o Senhor não se esqueceu deles, mas eles tiveram de pedir. Eles tinham que perceber a importância do que precisavam. E não são apenas os piores pecados que precisam ser redimidos. Para nos sentirmos nascidos de novo, sinto que todos nós precisamos passar pelo processo de arrependimento. Sou muito grato por nosso profeta ter nos lembrado de nos arrependermos diariamente. Eu tento me arrepender de meus pensamentos quando percebo algo errado. E quanto mais me arrependo, mais sinto o Espírito de Deus em minha vida. Sinto que o padrão que a Alma nos deu aqui, que foi registrado nessas belas placas, é um padrão que podemos usar para encontrar mais paz em nossa vida por causa de nosso Redentor, porque Jesus expiou nossos pecados.